Você já se sentiu como se estivesse diante de um código secreto, uma chave para destravar a vida dos seus sonhos, mas a fechadura parece sempre fora de alcance? Talvez você tenha ouvido falar sobre o poder da manifestação, sobre a capacidade de criar a própria realidade, mas algo parece não se encaixar. Você tenta visualizar, afirma, acredita, mas os resultados permanecem esquivos. A frustração se instala, a dúvida cresce, e a sensação de que existe um segredo que você não consegue decifrar se torna cada vez mais presente. Essa sensação de estar à beira de uma grande descoberta, mas ainda preso à margem, é mais comum do que imaginamos. Muitos de nós carregamos dentro de si um anseio profundo por uma vida mais abundante, mais feliz, mais realizada. Desejamos relacionamentos saudáveis, prosperidade financeira, sucesso profissional, paz interior. Mas por mais que nos esforcemos, parece que algo nos impede de alcançar esses objetivos. É como se existisse uma barreira invisível, um véu que obscurece a nossa visão e nos impede de acessar o nosso verdadeiro potencial. Talvez você já tenha se deparado com o versículo de Romanos 4,17, que fala sobre Deus chamar à existência as coisas que não existem. À primeira vista, pode parecer apenas uma passagem bíblica inspiradora, uma promessa divina de que tudo é possível. Mas e se esse versículo fosse muito mais do que isso? E se ele contivesse um código, uma fórmula secreta para a manifestação que tem sido mal compreendida ao longo dos séculos? E se a diferença entre aqueles que vivem milagres e aqueles que apenas esperam por eles residisse na forma como interpretamos e aplicamos esse código? Não estamos falando aqui de uma simples técnica de pensamento positivo, nem de uma fórmula mágica para atrair riqueza e sucesso instantaneamente. Estamos falando de algo muito mais profundo, de uma transformação interna que nos permite alinhar a nossa energia com a energia do universo, de acessar um poder criativo que reside dentro de cada um de nós. É sobre entender que não somos meros espectadores da nossa vida, mas sim co-criadores da nossa realidade. Essa jornada que estamos prestes a iniciar juntos é uma jornada de autodescoberta, de empoderamento, de reconexão com a nossa essência divina. Vamos explorar as nuances desse código de manifestação, desvendando os seus segredos e aprendendo a aplicá-lo de forma consciente e eficaz. Prepare-se para questionar suas crenças, para desafiar seus limites, para expandir sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Porque no final das contas, a chave para a vida que você sempre sonhou está mais perto do que você imagina. Ela está dentro de você. A compreensão do versículo como um código, no entanto, nos leva a uma indagação crucial. Qual a linguagem desse código? Se Deus cria ao chamar como vimos, então a nossa própria capacidade de chamar à existência depende da qualidade e da intensidade da nossa declaração vibracional. Não se trata apenas de proferir palavras bonitas ou frases inspiradoras, mas sim de emitir uma frequência, uma ressonância que esteja em perfeita sintonia com o nosso desejo. É como sintonizar um rádio em uma estação específica. Se a frequência não estiver correta, o som será distorcido ou inexistente. Napoleon Hill, em sua vasta pesquisa sobre o sucesso, chegou a uma conclusão similar. Ele observou que as pessoas que alcançam seus objetivos possuem uma fé ativa, uma crença inabalável que vibra em cada célula do seu ser. Essa fé não é passiva, não se limita a esperar que algo aconteça. Ela é dinâmica, propulsora, um motor que impulsiona a ação e atrai as circunstâncias favoráveis. O chamar a que se refere o versículo, portanto, é um ato criativo, uma declaração de intenção que emana de um lugar de convicção profunda. Entretanto, é fundamental distinguir entre o mero desejo e a convicção vibracional.
Muitos de nós desejamos ardentemente certas coisas na vida, mas esse desejo muitas vezes é acompanhado de dúvidas, medos e inseguranças. Essa dissonância interna cria uma espécie de curto-circuito energético, impedindo que a nossa declaração vibracional se manifeste na realidade. É como tentar ligar um aparelho elétrico em uma tomada com a voltagem errada. Ele pode até emitir um ruído, mas não funcionará corretamente. Assim, a chave para dominar o código da manifestação reside na capacidade de alinhar os nossos pensamentos, sentimentos e ações em uma única frequência vibracional. É preciso cultivar uma fé que não se abala diante dos desafios, uma crença inabalável na nossa capacidade de cocriar a nossa realidade. Isso exige um trabalho interno profundo, um processo de auto-observação e transformação que nos permite identificar e superar as nossas crenças limitantes, os nossos medos e as nossas inseguranças. Agora, pense em como isso se aplica quando você se depara com um obstáculo aparentemente intransponível. Em vez de se deixar levar pelo desespero ou pela frustração, que tal se concentrar em emitir uma declaração vibracional de solução? Que tal se imaginar já tendo superado esse desafio, sentindo a alegria e a gratidão de ter alcançado o seu objetivo? Essa mudança de perspectiva, essa transmutação da energia negativa em positiva, é um passo fundamental para ativar o código da manifestação em sua vida. É como transformar chumbo em ouro, como diziam os alquimistas. De fato, o ato de chamar com convicção vibracional é um processo alquímico, uma transformação interna que se reflete no mundo externo. É uma dança entre o visível e o invisível, entre o potencial e a realidade. E você, o maestro dessa dança, tem o poder de criar a sinfonia da sua vida. A fé, contudo, não reside num vácuo abstrato. A ciência moderna, cada vez mais, converge com a sabedoria ancestral ao demonstrar que a fé, longe de ser uma mera crença cega, é uma força tangível, capaz de moldar a nossa realidade. Neville Goddard, por exemplo, defendia que imaginar um estado como já realizado é, essencialmente, dar corpo ao invisível. Este processo de imaginação ativa não é um devaneio passivo, mas sim um ato criativo que imprime uma nova matriz no campo das possibilidades. Bruce Lipton, um renomado biólogo, aprofunda esta perspectiva ao demonstrar que o cérebro reage às imagens mentais como se fossem reais. Ou seja, a nossa mente não distingue entre uma experiência vivida e uma experiência vivida na imaginação, desencadeando as mesmas respostas fisiológicas e emocionais em ambos os casos. Desta forma, ao nos visualizarmos alcançando um objetivo, o nosso cérebro começa a trabalhar em consonância com esta visão, abrindo caminhos e oportunidades que antes permaneciam obscurecidos. Assim, o elo crucial entre o pensamento e a manifestação reside na emoção. Pensar é importante, sem dúvida, mas sentir é o que verdadeiramente aciona o processo criativo. A emoção é a força motriz da manifestação, o combustível que impulsiona a nossa intenção para o mundo. Uma imagem mental, combinada com uma emoção intensa, cria uma poderosa sinergia que atrai a realidade desejada. Considere agora como um sonho acalentado com paixão e entusiasmo se torna uma força quase irresistível, capaz de superar obstáculos e inspirar ações concretas. Por outro lado, uma simples afirmação mental, desprovida de emoção, torna-se um mero exercício intelectual, sem o poder de gerar uma mudança real. É como tentar aquecer uma casa com uma lareira sem lenha. O potencial existe, mas a energia necessária para a transformação está ausente. Portanto, a chave para ativar o código da manifestação reside na capacidade de sentir a realidade desejada como se ela já fosse nossa, de nos impregnarmos da emoção da conquista, da alegria, da gratidão. Nesse sentido,
a prática da visualização criativa se torna uma ferramenta poderosa. Ao nos visualizarmos vivendo a vida que desejamos, experimentando as emoções que acompanham essa realidade, estamos a programar a nossa mente subconsciente para atrair as circunstâncias que se alinham com essa visão. É como plantar uma semente no solo fértil da nossa mente, nutrindo-a com emoção e expectativa para que ela possa florescer e dar frutos. Em outras palavras, a fé não é uma abstração, mas sim uma força viva, pulsante, que se manifesta através das nossas emoções e ações. É a convicção sentida, a certeza inabalável de que o nosso desejo já é uma realidade no reino das possibilidades e que cabe a nós trazê-lo para o plano físico através da nossa vibração. Para além da teoria, o verdadeiro poder do versículo se revela nas histórias de transformação que ele inspira. Pessoas comuns, confrontadas com desafios aparentemente intransponíveis, descobriram neste código uma chave para mudar o rumo de suas vidas. Eliane, por exemplo, sentia-se sufocada por boletos vencidos e a crescente angústia financeira. Em vez de se deixar consumir pelo pânico, ela começou a visualizar os boletos como já pagos, a sentir a leveza e a paz interior que acompanhariam essa situação. Pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade de trabalho remoto que lhe permitiu não apenas quitar as dívidas, mas também encontrar uma nova fonte de realização profissional. Similarmente, Anderson, empresário em dificuldades, implementou um ritual diário de gratidão, vivendo cada dia como se já fosse próspero. Ele se concentrava nas pequenas bênçãos, nos clientes satisfeitos, nas oportunidades que surgiam. Em questão de meses, sua renda triplicou, demonstrando o poder da vibração da abundância. Carlos, por sua vez, viu-se em meio à crise da pandemia, com sua empresa à beira da falência. Desesperado, ele buscou refúgio na reconexão vibracional, relembrando seus sonhos, seus talentos, seu propósito. Essa redescoberta o impulsionou a criar uma nova empresa, que rapidamente se tornou um sucesso, superando as expectativas mais otimistas. A história de Sandra é ainda mais notável. Diagnosticada com uma doença autoimune, ela decidiu viver como se já estivesse curada, nutrindo pensamentos positivos, praticando exercícios físicos, alimentando-se de forma saudável. Surpreendentemente, sua saúde melhorou progressivamente, desafiando os prognósticos médicos. Renato, por outro lado, utilizou o código para quebrar ciclos negativos em sua vida, declarando com firmeza uma nova identidade vibracional, livre de padrões de autossabotagem. Juliana, uma empreendedora visionária, ativou o código de manifestação não apenas para si, mas também para ajudar outras mulheres a alcançarem seus sonhos. Mara, buscando uma nova colocação profissional, passou a se vestir e a vibrar como se já fosse contratada, irradiando confiança e entusiasmo nas entrevistas. O resultado? A vaga dos seus sonhos. Arnaldo, com 62 anos, provou que nunca é tarde para transformar a vida, parando de esperar por oportunidades e começando a chamá-las, demonstrando que a idade não é um obstáculo para a manifestação. Esses relatos, embora diversos, compartilham um fio condutor: a aplicação consciente do código de manifestação, a transformação da vibração interna em uma força criativa. Agora pense em sua própria vida. Quais áreas você gostaria de transformar? Qual sonho parece distante, quase inatingível? Talvez a chave para realizá-lo esteja mais próxima do que você imagina, residindo na sua capacidade de vibrar a realidade que você deseja. Contemplando a tapeçaria que fomos tecendo até aqui, percebemos que os fios de cada experiência, de cada insight, se entrelaçam para formar um padrão complexo e belo. Não se trata de meramente juntar peças soltas, mas de testemunhar a emergência de uma imagem maior, uma compreensão que transcende a soma das partes.
é como observar um mosaico ganhando forma, onde cada tecela, aparentemente individual, contribui para a riqueza e a profundidade do conjunto. Nesta jornada pelas nuances da manifestação, desvelamos que o poder de chamar não reside em fórmulas mágicas ou rituais vazios, mas sim na coerência interna, na ressonância vibracional que emana de um coração alinhado com a mente e a ação. A fé, longe de ser um salto no escuro, revela-se como uma bússola interna, guiando-nos em direção ao nosso potencial mais elevado. É a certeza sentida, a convicção visceral de que a realidade que desejamos já existe no campo das possibilidades, aguardando o nosso toque criativo. Como um rio que encontra o seu caminho para o mar, a energia da manifestação flui naturalmente quando removemos os obstáculos internos, as crenças limitantes que nos aprisionam ao passado e obscurecem o futuro. É um processo de desconstrução e reconstrução, de libertação e empoderamento, que nos convida a abraçar a nossa verdadeira identidade como co-criadores da nossa experiência. Refletindo sobre esta jornada até o momento, talvez você sinta o chamado para integrar essas compreensões em sua própria vida. Talvez perceba que a chave para destravar o seu potencial sempre esteve em suas mãos, aguardando o momento certo para ser utilizada. Como um jardineiro que cultiva o seu jardim interior, você tem o poder de semear as sementes da intenção, nutrir a fé e colher os frutos da realização. Olhando para o horizonte, a mensagem que se avizinha não é um ponto final, mas sim um convite à ação. Um chamado para transformar a teoria em prática, a inspiração em manifestação. A ponte entre o invisível e o visível se constrói com cada passo dado em direção à nossa verdade, com cada ato de coragem e autoexpressão. A metáfora da travessia se torna, nesse sentido, particularmente eloquente. Não se trata de permanecer na margem, contemplando a vastidão do desconhecido, mas sim de ousar dar o primeiro passo, confiando na força que nos impulsiona e na certeza de que o caminho se revelará à medida que avançamos. O destino final, a promessa a ser cumprida, reside na outra margem, mas a jornada, a transformação, acontece no percurso, em cada instante de presença e entrega. A jornada que percorremos juntos nos conduziu a um ponto de clareza singular, a distinção entre falar e vibrar. Afirmações proferidas sem a chama da presença, sem a força motriz da emoção sentida, são como palavras ao vento, incapazes de gerar raízes na realidade. O universo, em sua sabedoria infinita, não responde a meras declarações verbais, mas à sinfonia coerente entre a mente que imagina, o coração que sente e a ação que concretiza. É a dança harmoniosa entre esses três elementos que tece a trama da manifestação, que transforma o potencial em realidade tangível. Imagine, por um instante, a beleza de uma ponte suspensa sobre um abismo. Ela não surge por acaso, nem se sustenta na esperança passiva. Cada cabo, cada pilar, cada viga é fruto de um projeto meticuloso, de um cálculo preciso, de uma fé inabalável na capacidade de conectar dois pontos distantes. A ponte invisível que nos permite transitar do reino das possibilidades para o da experiência segue a mesma lógica. É construída com a convicção encarnada, com a certeza que pulsa em cada célula do nosso ser. A realidade não se curva à ansiedade, nem se molda à espera hesitante. Ela responde à vibração da certeza, à energia que emana de um coração que já se sente pleno, realizado, vitorioso. É a gratidão antecipada, a alegria sentida antes da conquista, que pavimentam o caminho da manifestação, que atraem as circunstâncias e os recursos necessários para concretizar o nosso sonho. Somos, por natureza, seres simbólicos.
Os rituais, os objetos, as palavras de poder são ferramentas que nos auxiliam a ancorar a nossa intenção, a intensificar a nossa vibração, a materializar a nossa fé. O ato de declarar com um objeto que represente o nosso desejo, a visualização diária, acompanhada da emoção da gratidão, as frases que ressoam com a nossa verdade mais profunda, tudo isso nos conecta à força criativa que reside em nós. Não somos mendigos espirituais, implorando por favores a uma divindade distante. Somos herdeiros de um legado infinito, possuidores de um poder ilimitado. O que nos impede de acessar essa herança não é a falta de capacidade, mas sim a presença de bloqueios internos, traumas não curados, identidades fragmentadas, medos paralisantes, crenças limitantes. É preciso desconstruir essas barreiras, ressignificar as nossas feridas, integrar as nossas sombras para que a luz da nossa essência possa brilhar em toda a sua plenitude. Um herdeiro não pede, não espera, não suplica. Ele chama o que já é seu por direito. Ele reconhece a sua filiação divina, a sua conexão inabalável com a fonte da abundância. Ele se veste com a autoridade da sua linhagem, com a confiança que emana da sua identidade plena. O versículo de Romanos 4,17 não é apenas uma declaração sobre o poder de Deus, mas um espelho que reflete a nossa própria natureza divina. Somos a continuação da promessa, o milagre em movimento, a manifestação da criação em sua constante evolução. Uma vez que vislumbramos essa verdade, não podemos mais fingir que não a vimos. A responsabilidade agora é nossa. Assumir o nosso papel de co-criadores conscientes, de arquitetos da nossa realidade, de faróis que irradiam a luz do amor e da abundância para o mundo. A verdadeira prática começa agora, neste instante de lucidez e empoderamento. Que possamos nos lembrar sempre, não somos apenas leitores de promessas, somos a própria promessa viva.